Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. Só terminou ontem à noite, dia 25 de maio, quarta-feira, com a partida Grêmio-Anápolis 1, Brasiliense 2. Vocês sabem, no domingo, o Brasiliense enfrentou o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro eliminou até o Brasiliense e o Brasiliense não jogou no final de semana. Então ele foi prorrogado, o jogo dele foi ontem, ganhou fora de casa, continua líder do seu grupo. Então por isso que eu estou gravando o vídeo só nesta quinta-feira, dia 26 de maio. Esperei toda a sequência da rodada, tivemos jogos na segunda-feira, tivemos jogo na terça-feira, concluiu ontem e hoje eu estou aqui com todos os detalhes. Vamos lembrar sempre, para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, que são 64 clubes na Série D do Campeonato Brasileiro, correspondente à quarta divisão. 64 clubes divididos em 8 grupos, com 8 clubes cada um. Aí você vai jogar só dentro do seu grupo, turno-retorno, ou seja, 7 jogos no turno, 7 no retorno. Estamos na sexta rodada, ou seja, agora a próxima já encerra o turno. Então você, ao término dessas rodadas, né, desse turno e retorno, dessas 14 partidas, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, se classificam para a segunda rodada. Então, competição assim, regulamento é simples, vem sendo o mesmo já faz algum tempinho, então é bem tranquilo. Antes da gente entrar necessariamente nos jogos, eu quero passar algumas informações, que aí foi quase 10 dias que a gente teve informações. Náutico de Roraima trocou o treinador, chegou o Fernando Guizini. O 4 de julho, o Emanuel Sacramento, porque o Fernando Toné foi lá para o Caxias na Série C. O Juventus de Santa Catarina contratou o William de Matias. O Caxias trouxe o Thiago Carvalho, que era do Aparecidense lá da Série C. O Caxias trouxe. O Asa de Arapiraca tinha trazido, vocês lembram, contratado o Maurício Cupertino, que era o auxiliar do Luxemburgo. Ele estava na carreira solo, 30 dias, pouco mais de 30 dias no Asa. Teve uma proposta do exterior, se não me engano é dos Emirados Árabes, foi embora, deixou o Asa sem treinador. O Próspera, os jogadores fizeram greve, 4 meses de salário atrasado, desde o estadual. O que está acontecendo? Que coisa horrorosa é essa, gente? O Fael Júnior, já depois dessa rodada, foi contratado pela Caldense, vai estrear agora contra a Ferroviária no último jogo do retorno. E a Ferroviária, que apanhou mais uma vez, vou contar para vocês, demitiu toda a comissão técnica, demitiu o diretor e tal. Enfim, o Vinícius Munhoz foi contratado e vai estrear agora nesse próximo final de semana. O Thiago Carpini foi mandado embora. E o Jota, que eu falei para vocês do Maurício Cupertino, saiu do Asa. O Jota, que é o auxiliar, acabou sendo efetivado. Então olha quanta coisa aconteceu ao longo da quinta para a sexta rodada. E agora eu vou passar para vocês os resultados e como ficou a situação de cada um dos grupos, perfeito? Vamos para o grupo 1 então, onde o Amazonas lidera de ponta a ponta até agora e segue na liderança. São Raimundo 5, o Náutico de Roraima 1. Veja que o Náutico contratou um treinador que vai sofrer. Por quê? Um diretor, de maneira tresloucada, acusando, não mostrou prova, dispensou 12 jogadores, depois da derrota de 5-1 para o São Raimundo. 12 jogadores alegando o quê? Que esses caras estavam entregando o jogo para ganhar um. Se for verdade, eles estão querendo ganhar um porque não estão pagando. Ou você tem que ir na polícia e tal, né? Esse dirigente. Enfim, esquisito, mas São Raimundo 5, Náutico 1, Guilherme Felipe Matheus, Matheus Oliveira do Aziz e Derlan para o São Raimundo do Amazonas, o Negueba para o Náutico de Roraima. Rio Branco do Acre 2, Amazonas 2. O Ciel cobrando falta e o Evandro Gigante para o Rio Branco do Acre, Rafael Tavares e Vitinho. Aliás, o Rafael Tavares, eu estava olhando aqui, do Amazonas, ele tem 4 gols, é um dos vice-artilheiros da competição, faz gol todo momento. O Trem do Amapá 2, Gilmar e Reginaldo contra, virou a partida contra o Humaitá do Acre, que tinha feito com o Aldair. Então, esses foram os resultados do grupo 1, que está o seguinte, não está inalterado o G4, tá? Todas as posições, todos os times permaneceram nelas. O Amazonas é o líder com 14, o Rio Branco do Acre é o vice-líder com 11, o Porto Velho de Rondônia também tem 11, é o terceiro colocado pelos critérios, e o São Raimundo do Amazonas tem 10.
Então continuam nas mesmas posições da rodada passada. Quem ainda briga? O São Raimundo de Roraima tem 8. O Trem do Amapá com 5 já fica mais distante, está 5 do G4. O Maitá do Acre está 6, tem 4 pontos só. E o Náutico de Roraima, além de ter trocado o treinador, né, eu falei para vocês que chegou o Fernando Guizini, dispensando 12 jogadores, 2 pontinhos só, veio para ganhar experiência na competição. Veio para ganhar experiência. Vamos para o grupo 2. Pacajus, lá no Ceará, ganhou do Tunalusa 2-0. O Daniel Passira e o Testinha fizeram os gols. Aliás, deixa eu falar para vocês, o Daniel Passira também chegou a 4 gols do Pacajus. Ele é vice-artilheiro. Eu vou falar para vocês, depois vocês vão ver que o mascote, que o nome dele é Franklin, o apelido dele é mascote. Jogou aqui no Atibaia. Tem 6 gols, ele está jogando no Retro de Pernambuco. E o Mário Sérgio, do Fluminense do Piauí, tem 6 gols. Esses aí são os líderes da competição. Então vamos lá, Pacajus 2, Tunaluso 0. Castanhal 0, Juventude do Maranhão 0. 4 de julho 2, Tocantinópolis 2. Leandro Amorim e Wanderson contra para o 4 de julho. Bilal e Marcinho para o Tocantinópolis. E Motoclube 3, jogaço esse, viu? Motoclube 3, Fluminense do Piauí 2. Maurício contra Nailson e Jair para o Motoclube. O Mário Sérgio marcou os 2 gols do Piauí, do Fluminense do Piauí. É um dos artilheiros da competição com 6 gols. E nessa temporada ele tem 26 jogos pelo Fluminense do Piauí e 24 gols. É o artilheiro do ano do futebol brasileiro. Ah, mas joga no Piauí daí. Ó, que times da Série B, C, ninguém traz. Testa. Mário Sérgio do Fluminense do Piauí. Certo? Bom, o negócio é o seguinte, o Pacajus voltou ao G4. Ele tinha saído na rodada passada. Motoclube segue líder com 12 pontos, Pacaju vice-líder com 11, Fluminense do Piauí terceiro com 9, o Castanhal o 4 com 9. E também com 9 o Tocantinópolis saiu para a entrada do Pacajus. 4 de julho tem 6, está 3 pontos, Juventude do Maranhão tem 5. Quem parece só destoar e não deve brigar por nada, apesar da gente ter ainda uma rodada do turno, depois mais 7 do retorno, é a Tunaluso só com 2 pontinhos. Uma pena. Bom, vamos para o grupo 3 então. Olha os resultados. Crato 2, Globo 1. Matheus Costa e Hudson para o Crato, Brunão para o Globo. Retrô 3 e Casa 0. Olha o mascote aí fazendo mais 2 e chegou junto com o Mário Sérgio com 2, cada um fez 2 na rodada, chegaram a 6. São os líderes da competição na artilharia. Pedro Costa completou o placar. Souza da Paraíba 3, Afogados 2, outro jogão, outra virada. Rogerinho e Toninho Paraíba tinha feito para o Afogados. Natalício, Otacílio Marcos e o Kaique fizeram. O Kaique já aos 48 do segundo tempo. Fizeram os gols da virada do Souza. E América de Natal 0, São Paulo Cristal da Paraíba 0. Esse grupo, o grupo 3, o A3, continuam os mesmos. Né? Não, os mesmos não. O Souza da Paraíba, que era o sexto na rodada passada, agora é o terceiro. Ele entrou e ele tirou o América de Natal. Então, Retrô segue líder, 14 pontos, isolado e disparando. São Paulo Cristal da Paraíba com 10 é o segundo. O Souza com 10 é o terceiro. O Icasa com 10 é o quarto. A briga tá boa ali, do segundo ao quarto. E o América de Natal que saiu tem 9, um só atrás. O Afogados de Pernambuco tem 8, 2 atrás só. Crato com 4 e Globo por 1, parece que vieram só para ganhar experiência na competição. Vamos ver, tem muitos jogos, né? Como eu falei, vai acabar o turno agora esse final de semana e depois tem mais 7 partidas. Mas você percebe na movimentação da chave quando os grupos estão fracos. Vamos para o grupo 4, que a gente teve Lagarto 2, Juazeirense 0. Lucas e Bruninho fizeram os gols. Atlético da Bahia 0, Sergipe 0. Asa 1, Jacuipense 1. Júnior Viçosa pro Asa, Newton pro Jacuipense. E o Santa Cruz de virada, hein? Com o Marcelo Martelotti parece que tá dando um corretivo lá, gente. Hugo fez pro CSE, Rafael Furtado e Alemão viraram pro Santa Cruz, que vai aumentando seu número de pontuação, passou a brigar pelo G4, não tá dentro ainda não. O Asa segue líder com 10 pontos, o Lagarto de Sergipe é o segundo com 10 também, Jacuipense com 9, Juazeirense com 8. Olha como tá, o G4 está equilibradíssimo. Fora do G4, Santa Cruz 7, CSE 7. Ou seja, você tem 6 clubes ali brigando. E os outros 2 você não pode descartar. O sétimo é o Atlético da Bahia com 5 e o Sergipe, oitavo, com 5.
Ou seja, ele tem 3 pontos do oitavo colocado, que é o quarto ali dentro do G4, o último. Chave aqui é extremamente equilibrada e bem disputada. Sensacional. Grupo 5, Ceilândia 0 e Porá de Goiânia 0. Ação 2, Breno e Lohan, Anápolis 3. Zizu, Marcelinho e o Bahia fizeram os gols do Anápolis. Costa Rica 1, Costa Rica do Mato Grosso do Sul, 1 a 0 em cima do Operário de Mato Grosso. Gol do Ivan Barreto. E ontem que terminou essa rodada, o Grêmio Anápolis, Lucas Duni, que esse zagueiro aqui tem história no Velo Clube aqui de São Paulo. Tá jogando lá no Grêmio Anápolis, lá em Goiás. O Brasiliense virou com Luquinhas e Tartá. Então, o Brasiliense segue líder do grupo isolado e disparando com 16. Anápolis 13. Ceilândia 11, Costa Rica 10. Os mesmos dentro do G4. Aí o Operário tem 7, está próximo. O Grêmio Anápolis tem 6, está próximo. O Iporá de Goiás com 3 e o Ação do Mato Grosso, que é o único time que não somou nenhum ponto na competição, esses vieram para passear também na competição. Grupo 6, URT 1, Real Noroeste 0. Olha, de lanterna tá crescendo. Matheus Rebé fez o gol da URT. A Ferroviária perdeu em Araraquara por 1 a 0 do Pouso Alegre, que assumiu a liderança, gol do Matheus Rodan. E caiu o Thiago Carpini, caiu o dirigente, caiu todo mundo. É isso que eu te falei para vocês. Chegou o Vinícius Munhoz, que é um cara que tem história na Ferroviária. Vamos ver se coloca a locomotiva nos trilhos. A coisa tá feia. Nova Venécia 3, Caldense 1. A Max Miller, Arthur e o Caio Monteiro fizeram os gols do Nova Venécia. O Juninho Monteiro fez o gol do Caldense. E o Bahia lá em Feira de Santana perdeu para Inter de Limeira por 1 a 0, gol do Fernandes. Olha lá. Os mesmos dentro do G4. Pouso Alegre agora é líder, 13 pontos. Real Noroeste vice-líder, 12. Nova Venécia, 11. Os dois times do Espírito Santo dentro do G4. Sensacional, hein? O futebol capixaba está em alta na Série D. E a Inter de Limeira segue na quarta colocação com 9. A URT, que era a lanterna, já tem 7, 2 atrás da Inter, tá brigando. O Bahia de Feira tem 6, a Ferroviária tem 5, gente. Tem 5, já tá 4 do G4. Situação complicada, tem muito jogo, mas complicado, hein? E a Caldense com 2 parece que só veio para participar da competição. Grupo 7, Santo André 1, Portuguesa do Rio 0, gol do David Ribeiro. E a estreia do técnico Renato Peixe, que veio do Esporte Clube São Bernardo. Maravilha. Nova Iguaçu 2, 2 gols do Juan. Oeste aqui de Barueri 1, gol do Léo Ceará, foi de virada. O Pérolas Negro e São Bernardo líder 0 a 0 lá no Rio, em Nova Iguaçu. E em Resende, na verdade. E o Cianorte no duelo paranaense perdeu do Paraná por 1 a 0, gol do Carlos Henrique. São Bernardo segue líder, mas o Paraná já equiparou em número de pontos, 12 pontos. São Bernardo em primeiro, Paraná em segundo. Nova Iguaçu terceiro com 9 e o Oeste mesmo perdendo no quarto com 8, é o mesmo G4. Mas o Santo André com 7 está próximo, o Cianorte com 5 está próximo, e aí você tem o Pérolas Negra e a Portuguesa com 4, ainda podendo brigar, né? Podendo brigar. E fechando a rodada tivemos Caxias 3, Marcílio Dias 1, Mateuzinho, Diogo Sodré e Gustavinho para o Caxias, o Padu para o Marcílio Dias, Juventus lá de Santa Catarina 1, gol do Bruno Dipp, Cascavel líder 1, gol do William Simões, Azures lá do Paraná de Pato Branco 3 a 0 no Aimoré, Edson Vieira e Jamerson, e o São Luís, Juba, Edipo e Marcos ganhou por 3 a 2 do Próspera, gols do Matheus Oliveira e William. Essa situação desse grupo está o seguinte, o Cascavel continua líder, está disparando 14 pontos, o Azures de Pato Branco no Paraná tem 11, é o vice-líder, aí você tem o Caxias em terceiro com 10, você tem o Aimoré em quarto com 9, a cada rodada muda aí, você vê que esse grupo está disputado, porque o quinto é o São Luís com 8, o sexto é o Marcílio Dias com 7, aí o Próspera com 4 e o Juventus de Santa Catarina com 3, tá muito mais difícil, né? Mas essa chave também está equilibrada nas 6 primeiras colocações. É isso aí, eu volto na próxima semana, agora né, na segunda-feira tem jogo, na próxima terça já falando do final do turno. E aí a gente já tem uma projeção, se tem alguém disparado, como tem alguns disparando ali e tal, e aqueles que já praticamente não tem chance. Ah, mas Ademar, vão faltar 7 jogos ainda do retorno. É verdade, mas os times que tem 0, 1, 2 pontos em todo o primeiro turno, fica difícil acreditar numa reação, né? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!